Os fenômenos paranormais sempre despertaram um misto de fascínio e medo na humanidade, sendo o Triângulo das Bermudas um dos mistérios mais emblemáticos. Localizado no Oceano Atlântico, entre Miami, Bermuda e Porto Rico, essa área é famosa por relatos de desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. O objetivo deste texto é explorar a lenda do Triângulo das Bermudas, investigando casos reais e teorias que buscam explicar esses fenômenos. Ao examinar relatos históricos e contemporâneos, podemos entender melhor a combinação de fascínio e medo que essa região provoca. Os fenômenos paranormais, especialmente aqueles relacionados ao Triângulo das Bermudas, são frequentemente descritos como ocorrências que desafiam as explicações científicas convencionais. Relatos de bússolas descontroladas, tempestades súbitas e nevoeiros misteriosos aumentam o mistério em torno dessa área. Ao longo dos anos, inúmeras teorias foram propostas para explicar esses desaparecimentos, variando de explicações científicas a especulações sobrenaturais. Este texto abordará essas teorias, examinando a evidência disponível e destacando a importância de explorar casos reais. A combinação de fascínio e medo em torno do Triângulo das Bermudas é alimentada por sua história rica em desaparecimentos inexplicáveis. Desde o desaparecimento da esquadra do voo 19 em 1945 até os misteriosos casos de navios fantasmas, esses relatos cativam a imaginação pública. A importância de investigar esses fenômenos reside não apenas em encontrar explicações, mas também em compreender como esses mistérios refletem os medos e as esperanças humanas. Explorando casos reais, podemos desmistificar alguns aspectos do Triângulo das Bermudas, enquanto continuamos a buscar respostas para suas questões mais intrigantes. Entender a lenda do Triângulo das Bermudas também envolve reconhecer o papel da mídia e da cultura popular na perpetuação desses mistérios. Livros, filmes e documentários frequentemente ampliam a aura de mistério em torno dessa área, muitas vezes apresentando teorias sensacionalistas sem base em evidências sólidas. No entanto, é através de uma investigação cuidadosa e crítica que podemos separar os fatos da ficção, oferecendo uma perspectiva mais equilibrada sobre esse enigma duradouro. Os relatos de fenômenos paranormais têm origens profundas nas civilizações antigas, como o Egito e a Grécia, onde histórias de deuses e espíritos influenciando o mundo dos vivos eram comuns. No caso do Triângulo das Bermudas, a história dos desaparecimentos misteriosos ganhou destaque no século XX, embora relatos de eventos estranhos na região remontem ao tempo de Cristóvão Colombo, que descreveu luzes estranhas e problemas com a bússola durante suas viagens. Durante a Idade Média, os fenômenos paranormais eram frequentemente interpretados através das lentes da superstição e da religião, com navios desaparecidos e tempestades súbitas sendo vistos como sinais divinos ou maldições. No século XIX, o surgimento do Espiritismo, com figuras como Allan Kardec, trouxe uma nova perspectiva sobre os fenômenos paranormais, incluindo a comunicação com espíritos. Essa era viu o início das sessões mediúnicas, onde as pessoas tentavam contatar entes queridos falecidos. Embora o espiritismo se concentrasse mais em fenômenos espirituais, ele contribuiu para o interesse geral em mistérios inexplicáveis, incluindo aqueles associados ao Triângulo das Bermudas. No século XX, a lenda do Triângulo das Bermudas realmente tomou forma, com a popularização de relatos de desaparecimentos inexplicáveis e a publicação de livros e artigos que exploravam esses mistérios. Nos séculos 20 e 21, a investigação paranormal evoluiu significativamente com o uso de tecnologias modernas, como radares, sonares e satélites, permitindo uma análise mais detalhada da região do Triângulo das Bermudas. Documentários e programas de televisão também ajudaram a popularizar esses fenômenos, trazendo-os para o mainstream cultural. Apesar dos avanços tecnológicos, muitos dos desaparecimentos continuam sem explicação, alimentando debates entre céticos e crentes. A exploração contínua desses mistérios demonstra a evolução da curiosidade humana e a busca incessante por respostas. Os fenômenos paranormais no Triângulo das Bermudas incluem desaparecimentos de aeronaves e embarcações, falhas inexplicáveis de equipamentos e avistamentos de luzes estranhas.
Cada tipo de fenômeno apresenta características únicas, como a ausência de sinais de socorro nos desaparecimentos, sugerindo uma perda súbita e completa de comunicação. Esses eventos alimentam o mistério da região, contribuindo para a percepção de um local enigmático. Fantasmas residuais referem-se a eventos repetitivos, gravados, no ambiente, e embora o Triângulo das Bermudas não seja conhecido por avistamentos de fantasmas, a repetição de eventos catastróficos pode ser vista como um fenômeno residual. Essa repetição alimenta a narrativa de uma área amaldiçoada, onde tragédias parecem se repetir indefinidamente, aumentando o mistério. O fenômeno de voz eletrônica, EVP, envolve gravações de vozes inexplicáveis e, embora mais associado a assombrações, tem paralelos no Triângulo das Bermudas, onde rádios emitem estática ou mensagens desconexas. Experiências de quase-morte, EQM, onde indivíduos relatam visões intensas, também destacam a capacidade do cérebro humano de criar narrativas complexas em situações extremas. Esses elementos combinam-se para formar uma imagem rica dos mistérios que cercam essa região. As reações humanas aos fenômenos paranormais, como os relatados no Triângulo das Bermudas, variam amplamente, indo da negação completa à aceitação plena. A negação é um mecanismo de defesa comum, onde as pessoas tentam racionalizar os eventos inexplicáveis como coincidências ou falhas humanas. Isso ajuda a manter um senso de normalidade e controle diante do desconhecido. A racionalização é outra resposta frequente, onde se busca explicações científicas para os fenômenos. Por exemplo, teorias sobre anomalias magnéticas ou gás metano liberado do fundo do oceano são tentativas de dar sentido aos desaparecimentos misteriosos. Embora essas teorias ofereçam algumas respostas, muitas vezes deixam questões importantes em aberto, perpetuando o mistério. A espiritualidade e a religião frequentemente oferecem conforto e explicações para muitos dos fenômenos inexplicáveis. Algumas culturas veem o Triângulo das Bermudas como um portal para outra dimensão ou um local amaldiçoado por forças sobrenaturais. Essas crenças fornecem um quadro de referência que ajuda as pessoas a lidar com o medo e a incerteza associada a esses eventos. Rituais religiosos ou práticas de purificação são frequentemente utilizados como formas de proteção. A investigação científica e tecnológica desempenha um papel crucial na busca de entendimento sobre os fenômenos do Triângulo das Bermudas. Equipamentos avançados e metodologias rigorosas são usados para tentar desvendar os mistérios dessa região. No entanto, mesmo com essas ferramentas, muitos fenômenos permanecem inexplicáveis, desafiando a compreensão científica. O ceticismo e o debate aberto são essenciais para evitar a credulidade cega e promover um entendimento mais equilibrado, permitindo um progresso contínuo na exploração desses mistérios. Os locais mais comuns onde fenômenos paranormais são relatados incluem áreas com uma história rica e trágica, como o Triângulo das Bermudas. Casas antigas, campos de batalha e regiões com eventos históricos traumáticos também são frequentemente associados a esses fenômenos. A história do Triângulo das Bermudas, marcada por numerosos desaparecimentos inexplicáveis, contribui para sua reputação como um local de mistério e perigo. A história trágica de muitos desses locais pode alimentar relatos de fenômenos paranormais. No caso do Triângulo das Bermudas, a longa lista de navios e aviões desaparecidos sem deixar vestígios cria uma narrativa de medo e fascínio. Essas histórias são passadas de geração em geração, muitas vezes ganhando elementos adicionais que aumentam o mistério. A combinação de fatos históricos e lendas urbanas torna esses locais especialmente intrigantes para pesquisadores e curiosos. Casos específicos de locais famosos por suas assombrações, como a Casa de Amityville, mostram como a distribuição desses fenômenos pode ser influenciada por fatores geológicos e históricos. No Triângulo das Bermudas, teorias sobre anomalias magnéticas e formações geológicas subaquáticas são frequentemente citadas como possíveis explicações para os desaparecimentos. Essas teorias, embora intrigantes, ainda carecem de evidências conclusivas, mantendo o mistério vivo. A distribuição geográfica dos fenômenos paranormais também destaca a importância de fatores culturais e sociais.
Em muitas culturas, locais com uma história trágica são vistos como portais para o sobrenatural. O Triângulo das Bermudas, com sua localização no meio do Atlântico, está imerso em mitos e histórias de marinheiros, contribuindo para sua aura mística. A interseção de fatores históricos, geológicos e culturais cria um cenário complexo onde os fenômenos paranormais são amplamente aceitos e perpetuados. Os fenômenos paranormais podem ser classificados em diferentes espécies, cada uma com características e comportamentos distintos. No Triângulo das Bermudas, os desaparecimentos de aviões e navios são os fenômenos mais notáveis, frequentemente associados a condições climáticas extremas e anomalias magnéticas. Esses eventos são geralmente súbitos e sem aviso, aumentando o mistério e o medo em torno da área. Poltergeists, conhecidos por suas atividades físicas, como mover objetos e causar ruídos, são outro tipo de fenômeno bem documentado. Embora mais comuns em ambientes domésticos, a ideia de uma força invisível causando caos encontra paralelos nos relatos do Triângulo das Bermudas, onde equipamentos de navegação e comunicação falham inexplicavelmente. Essas falhas são frequentemente descritas como repentinas e totais, sugerindo a presença de uma força desconhecida. Criptídeos, como o Pé Grande e o Monstro do Lago Ness, também se enquadram nas discussões sobre fenômenos paranormais. No contexto do Triângulo das Bermudas, a existência de criaturas marinhas desconhecidas é uma teoria popular para explicar alguns desaparecimentos. Relatos de avistamentos de criaturas gigantescas e comportamentos estranhos de animais marinhos alimentam essas especulações, embora não haja evidências concretas para sustentar tais alegações. A documentação e investigação desses diferentes tipos de fenômenos variam amplamente. No Triângulo das Bermudas, a falta de evidências físicas após os desaparecimentos dificulta a investigação. No entanto, relatos detalhados de testemunhas, registros de comunicação e dados de navegação fornecem uma base para a pesquisa contínua. Cada novo caso adiciona uma peça ao quebra-cabeça, mantendo vivo o interesse e a curiosidade sobre essa região misteriosa. Os fenômenos paranormais no Triângulo das Bermudas podem destacar a importância de preservar locais históricos e sagrados. Muitas das áreas associadas a esses mistérios têm uma rica história que merece ser protegida e estudada. A preservação desses locais permite uma melhor compreensão do passado e das histórias que moldaram nossas percepções culturais sobre o sobrenatural. O impacto do turismo paranormal na conservação desses locais é significativo. O interesse público em visitar e explorar áreas como o Triângulo das Bermudas pode gerar recursos para a preservação e estudo dessas regiões. No entanto, é importante equilibrar o turismo com a conservação ambiental para evitar danos aos ecossistemas delicados. A gestão responsável desses locais pode transformar o turismo em uma força positiva para a conservação. As crenças culturais em espíritos da natureza e fenômenos paranormais também promovem a conservação ambiental. Muitas culturas veem certas áreas como sagradas ou habitadas por espíritos, incentivando práticas de conservação para proteger esses locais. No caso do Triângulo das Bermudas, o mistério em torno da área pode inspirar um maior respeito e cuidado com o ambiente marinho, incentivando esforços de preservação. A interação entre mitos paranormais e práticas sustentáveis é um aspecto fascinante da conservação. Os mitos e histórias sobre o Triângulo das Bermudas podem ser usados para promover a educação ambiental e a conscientização sobre a importância da preservação. Ao integrar o fascínio pelos fenômenos paranormais com mensagens de conservação, podemos engajar um público mais amplo e fomentar um maior respeito pelo nosso planeta. O Triângulo das Bermudas é rico em casos famosos que capturam a imaginação do público. Um dos mais conhecidos é o desaparecimento do voo 19 em 1945, onde 5 aviões da Marinha dos EUA desapareceram sem deixar vestígios durante uma missão de treinamento. Outro caso notável é o do navio SS Marine Sulphur Queen, que desapareceu em 1963 com toda a sua tripulação. Esses casos, entre muitos outros, alimentam a lenda do Triângulo das Bermudas e continuam a intrigar investigadores e entusiastas do paranormal. A importância desses mitos na cultura popular é inegável.
O Triângulo das Bermudas se tornou um símbolo de mistério e perigo, presente em inúmeros livros, filmes e programas de televisão. Essas representações culturais ajudam a perpetuar o fascínio pelo Triângulo das Bermudas, tornando-o uma parte indelével do imaginário coletivo. O poder dos mitos está em sua capacidade de capturar a imaginação e evocar emoções, contribuindo para a longevidade das histórias sobre o Triângulo das Bermudas. Mitos de portais para outras dimensões e viagens no tempo são frequentemente associados ao Triângulo das Bermudas. Essas teorias especulativas sugerem que a área pode ser um ponto de interseção entre diferentes realidades ou uma zona onde as leis da física se comportam de maneira anômala. Embora essas ideias sejam amplamente consideradas ficção científica, elas influenciam a curiosidade pública e alimentam a busca por respostas. A exploração dessas teorias, mesmo que não comprovadas, destaca a capacidade humana de imaginar e especular sobre o desconhecido. Esses mitos refletem as crenças e medos humanos ao longo do tempo. O Triângulo das Bermudas serve como um espelho das preocupações e esperanças da sociedade, desde o medo do desconhecido até a fascinação com o inexplicável. Analisando esses mitos, podemos obter insights sobre a psicologia humana e a maneira como interpretamos eventos misteriosos. Os fenômenos paranormais no Triângulo das Bermudas continuam a desafiar nossa compreensão, lembrando-nos da complexidade do mundo e do vasto desconhecido que ainda temos a explorar. A segurança física ao investigar locais paranormais, como o Triângulo das Bermudas, é de extrema importância. As condições do Oceano Atlântico, com suas tempestades súbitas e correntes fortes, representam um risco significativo para os exploradores. A integridade estrutural das embarcações e aeronaves deve ser cuidadosamente verificada antes de qualquer expedição. Equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas, botes infláveis e sistemas de comunicação de emergência, são essenciais para minimizar os riscos. Os equipamentos necessários para uma investigação segura e eficaz incluem sonares, radares e dispositivos de localização GPS. Esses instrumentos permitem a navegação precisa e a detecção de anomalias subaquáticas. Além disso, equipamentos de gravação de áudio e vídeo de alta definição são usados para documentar quaisquer fenômenos inexplicáveis. A tecnologia avançada, combinada com métodos científicos rigorosos, aumenta as chances de captar evidências concretas durante as investigações. Os impactos psicológicos potenciais da exposição a fenômenos paranormais não devem ser subestimados. Investigadores podem experimentar ansiedade, medo e estresse ao confrontar o desconhecido. É importante que as equipes de investigação tenham suporte psicológico e saibam como lidar com esses impactos. Técnicas de relaxamento e estratégias de enfrentamento podem ajudar a manter a calma e a objetividade durante as expedições. O preparo mental é tão crucial quanto o físico para o sucesso e a segurança das investigações. Obter permissões legais e respeitar as leis locais ao conduzir investigações no Triângulo das Bermudas é fundamental. A região é atravessada por rotas de navegação comercial e áreas protegidas, onde a atividade humana é regulamentada. Consultar as autoridades marítimas e garantir que todas as permissões necessárias estejam em ordem evita complicações legais. Respeitar essas leis não apenas garante a segurança dos investigadores, mas também protege o meio ambiente marinho e as rotas de navegação. Os fenômenos paranormais, especialmente aqueles associados ao Triângulo das Bermudas, continuam a capturar a imaginação e desafiar a compreensão humana. Este texto explorou a rica história, as características anatômicas e as possíveis explicações para os mistérios dessa região enigmática. Através de uma abordagem equilibrada e cética, podemos apreciar o fascínio desses fenômenos enquanto buscamos respostas baseadas em evidências. A importância de uma abordagem equilibrada e cética na investigação paranormal não pode ser subestimada. Embora o fascínio pelo inexplicável seja natural, é crucial manter uma mente aberta, mas crítica. Isso nos permite separar os fatos da ficção e avançar no entendimento dos fenômenos paranormais. Investigações rigorosas e metodologias científicas são essenciais para desmistificar os mistérios e promover uma compreensão mais clara.
convidamos os leitores a explorar o tema com mente aberta e curiosidade. O Triângulo das Bermudas e outros locais associados a fenômenos paranormais oferecem uma oportunidade única para investigar o desconhecido. Ao abordar esses mistérios com um espírito de inquérito e respeito pelas evidências, podemos descobrir novas informações e ampliar nosso conhecimento sobre o mundo. A busca por respostas é uma jornada contínua, rica em descobertas e aprendizado. Aprecie o mistério e a beleza dos fenômenos paranormais, reconhecendo a complexidade do mundo em que vivemos. Ao continuar explorando e investigando esses fenômenos, promovemos uma maior compreensão e respeito pelo desconhecido. Encorajamos todos a manter a curiosidade viva e a buscar respostas com um equilíbrio entre ceticismo e fascinação.